Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João Pedro, esse aqui é o canal Jovenzando e hoje eu tô até com camisa aqui, ó, de missões, ó. It's time, aí não dá pra ver, mas tá aqui Marcos 16:15. A gente vai falar com uma pessoa que tá vivendo esse processo de missões bem intensamente. Vai ser uma honra falar com ele, mas antes de tudo eu quero logo te pedir aqui que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. A gente tá postando aí e a gente já vem falando sobre esse tema de missões. E eu queria hoje compartilhar um pouco com vocês, um bate-papo com um cara muito especial. E aí, Lucas, se apresenta pro pessoal. Quem é você, cara? E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Carvalho. Eu tenho 19 anos, eu estou muito feliz hoje de estar aqui para compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido em Deus. Obrigado ao João pela oportunidade aqui de ter me convidado para estar compartilhando o testemunho e eu espero que de alguma forma eu possa ajudar e incentivar a vocês que estão aí assistindo. Legal, legal. Lucas hoje está na Inglaterra, né? Ele tá fazendo missões na base da Jocum, não é isso, Lucas? Exatamente, eu estou aqui na base da Jocum, o I Am Happiness, situa-se perto de Londres, não é em Londres, mas é uma cidade ao redor de Londres, muito perto. E tem sido um tempo maravilhoso. E além de estar com a Jocum, também estou trabalhando com a Igreja Nova Aliança em Luton, que com o pastor Ivanildo e o pastor Henrique, tem sido uma bênção. Legal. E Lucas, como é que foi, antes da gente ir para o tema principal, né? Eu queria saber uma pergunta bem rápida que me veio aqui em mente agora. Como é que foi a questão do inglês e da cultura? Como é que tá se adaptando à cultura inglesa, né? Na verdade, é inglesa que fala mesmo? Não é inglesa. Cultura britânica ou cultura inglesa? É britânica, é isso aí que eu tava tentando lembrar. E aí? Assim, foi o primeiro que o choque cultural, a primeira coisa é de cara, você sai assim do aeroporto, você já vê os carros andando no sentido contrário, porque aqui o volante é do lado de lá. Logo que você sai assim do aeroporto, você já percebe assim, uma coisa estranha acontecendo naquele lugar aqui. E fora o relacionamento com as pessoas também é totalmente diferente. E relativamente ao inglês, eu já tinha um certo nível de inglês, mas aqui também se tornou um desafio, que é um dos propósitos para o qual eu vim para cá foi justamente aprender o inglês, né? Então aqui foi uma oportunidade, assim, no início foi um desafio para entender, para forçar o inglês, falar sempre todo dia, toda hora. Mas quando você vai acostumando, você vai superando os desafios, né? E foi relativamente com a graça do Senhor também, deu para aprender bastante e continuo aprendendo, né? Não para. Pois, cara, eu queria saber um pouquinho de você, como é que foi o seu primeiro encontro com Jesus, né? Conta um pouquinho do testemunho de como foi esse primeiro toque real ali com a pessoa de Jesus Cristo. Antes de eu falar, assim, da minha experiência com Jesus, eu tenho que ressaltar, assim, como é que eu cheguei nesse ambiente, né? Para dar um contexto. Eu, quando me movi para Portugal para viver com meu pai, eu entrei num contexto totalmente diferente do que eu vivia no Brasil, né? Meu pai, por estar envolvido no Ministério Nova Aliança em Portugal, eu acabei por me envolver ali também. E eu comecei a perceber que o meu pai era uma pessoa que ele era a mesma pessoa que ele pregava, eu conseguia ver aquela pessoa que ele pregava ali, das coisas que ele falava da Bíblia, nele dentro de casa. Então foi uma coisa que já foi, o testemunho do meu pai já foi algo que começou a impactar a minha própria vida. E isso foi o que me despertou também a ter uma curiosidade para viver aquilo que o meu pai estava vivendo, né? E ali eu comecei a me envolver com o grupo de adolescentes, né? E eu lembro que numa das células, com a missionária Elisângela, ela estava compartilhando sobre um sonho. E naquele sonho eu fui ministrado, ela estava falando sobre um sonho profético que ela teve, sobre um leão. E naquele dia eu fui ministrado pelo Espírito Santo, eu chorei, como se ali tivesse, assim, saído, assim, algo que eu não esperava ter. Foi a primeira experiência assim, que me despertou a uma necessidade de eu me batizar, de eu seguir nessa caminhada e tudo, de conhecer mais sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a vida cristã. E foi nesse ambiente. Primeiro começou com um ambiente familiar e essa curiosidade se passou para o meu interesse em viver isso como pessoa, né? E aí eu fui ministrado. Não foi uma experiência que foi arrebatado para o terceiro céu, mas foi dali que despertou para depois, no futuro, ter mais experiências profundas com o Espírito Santo. Legal, legal. Que legal, cara. Então já foi em Portugal, né, que você teve esse encontro.
com o Senhor. Legal, cara. Tem 19 anos hoje, né? A minha idade. Então você é muito novo, muito novo. Então eu imagino que em certo momento você teve a questão do despertamento para o chamado de missões, né? Que você está em um local, o mundo inteiro ora, né? O Brasil ora muito, que é a Europa, né? A Europa já viveu grandes avivamentos. Hoje, alguns lugares está vivendo um momento de frieza espiritual. E eu acredito que teve um certo momento em que tu entendeu que tu era uma bomba aí, né? Tu é uma bomba nesse local. Tu tá carregando algo extremamente precioso, né? Maior é o que está em nós do que está no mundo, como a palavra de Deus fala. E qual foi o momento em que tu entendeu o chamado para missões, que tu é um missionário nesse lugar? Foi muito interessante que eu cheguei em Portugal em 2015, mas eu fui ter uma revelação assim com uma visão missionária, que eu era um missionário e que eu tinha uma responsabilidade em 2018. Apesar de estar num contexto, apesar de estar num ambiente missionário, né? Vivia numa casa de missionários, tá ali envolvido com pessoas o tempo todo missionárias, mas eu fui ter a visão em 2018, quando eu fui no Brasil, foi onde eu tive o meu batismo no Espírito Santo. E isso Uau. aconteceu em Foz do Iguaçu, no período que eu fui visitar a minha mãe em Foz do Iguaçu, numa igreja muito pequena, a Love Church. Hoje eles já são grandes, mas estava no início ainda. Num culto de jovens, de um pastor argentino, ele ministrou ali sobre chamado, sobre propósito, sobre o dom dos Espíritos Santos. E ali, naquele dia, teve um mover do Espírito Santo muito profundo, que eu lembro naquele dia, eu vou resumir porque é bem longa a história, mas naquele dia, depois do culto, saí falando em línguas e falando só santo, e eu não conseguia parar de falar santo. Então eu fui para casa falando santo, 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 e tipo assim, mesmo calado, dentro do meu íntimo, eu não conseguia parar de orar, de clamar e tudo. E no outro dia eu dormi e eu acordei exatamente 6 horas em ponto, sem despertador, sem nada, e continuando com aquele espírito de oração e santo, santo, santo. E eu lembro que eu fui pro quintal assim da frente da casa da minha mãe e eu fui para lá orar. Isso depois de ler a Bíblia. E eu fui para pro lado de fora assim, do quintal, e ali o Espírito Santo começou a ministrar muito forte no meu coração sobre o meu chamado. E aí, quando Deus começou a ministrar muito forte sobre o meu chamado, eu comecei a entender qual era a minha responsabilidade como cristão. E ali que houve um despertar, né? Porque, assim, missionário não é aquele que está no ambiente de ministério ou igreja, ou algum ambiente missionário. Missionário é aquele que entende a responsabilidade que ele tem como cristão e ele assume esse posicionamento. Então foi a partir dali que eu disse, não, eu não sou missionário por causa da minha família, por causa do ambiente que eu estou. Eu sou missionário porque a partir de hoje, decido tomar essa postura como missionário. Então foi a partir daí que, quando eu voltei para Portugal, aconteceu muitas coisas na minha vida, que projetos de escola, de projetos de evangelismo na escola, projetos de evangelismo nas ruas, que até hoje acontece. E foi daí que surgiu a necessidade de assumir essa responsabilidade, né? A partir de 2018, do meu batismo do Espírito Santo. Uau, que incrível. Muito forte, muito forte, muito forte. Muito forte mesmo. Tu falou uma palavra muito interessante, né? Responsabilidade. Existe uma responsabilidade sobre nós, né? Como diz lá em Atos, acho que 4:20, nós precisamos falar daquilo que vimos e ouvimos. E nós precisamos falar para as pessoas aquela experiência que nós tivemos com Jesus, né? Queria também que tu falasse um pouco sobre a questão da responsabilidade de ser um cristão influente, porque a gente precisa ser cristão ativos e não passivos, né? Queria que tu falasse um pouco como é a questão de tu viver isso, mas não sentir um pesar, um peso, né? Porque 19 anos ainda tudo é muito cedo, muito novo, querendo ou não. Como lidar com essa responsabilidade de forma leve, sabe? Você é um cristão, você está em um lugar onde existe um peso espiritual, querendo ou não, mas como lidar com isso de forma leve? Eu creio assim, sendo bem prático, para um adolescente, para um jovem, assim, que começou a caminhada cristã e no início talvez sinta mais esse desafio, mas eu creio que para lidar com isso é você estar envolvido e cercado de pessoas
que elas têm esse mesmo tipo que te impulsionam para ter uma vida espiritual. Eu creio que o que me facilitou, o que me ajudou, com certeza foram o fato de eu estar num ambiente familiar, que me impulsionou nesse sentido, e estar cercado de amigos que me pudessem me aproximar de Jesus. Porque, querendo ou não, a adolescência é uma fase, principalmente na adolescência, é uma fase de aprendizado. Não é propriamente o lugar onde você vai ser a pessoa que vai derramar demais. Mas para você derramar demais sobre as escolas, sobre as amizades, você também tem que receber de algum lugar. Você também tem que armazenar de algum lugar. Você também tem que ter uma vida de devocional, uma vida de espiritualidade. Eu creio que para você ter esses pilares firmes, para você aprender a lidar com isso, você tem que estar num ambiente que te proporcione um lugar para você pisar, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, a minha postura, como eu deveria me comportar na escola, foi muito ensinado através daquilo que eu aprendi com os meus líderes, aprendi com as pregações da igreja, aprendi colocando em prática aquilo que a Bíblia fala. Então, assim, é você entender que você precisa primeiro estar andando sobre uma base, debaixo de uma cobertura que te proporcione ter esse pisar seguro. E vai ser muito mais. Eu tô falando isso porque realmente, quando você passa por esse ambiente, vai ser muito mais fácil você caminhar com leveza nisso. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático. Uma pessoa que ela está cercada por amizades que só ouve funk, que só as amizades que te conduzem para os maus caminhos, só fofoca toda hora, droga, essas coisas todinha. Você ouviu a palavra do Senhor só uma vez na vida, passa 24 horas com essa galera. Para você se levantar e você se levantar como um cristão e aquilo ser leve para você, vai ser muito mais difícil do que se você tiver 15 amigos que te chamam todo dia para fazer devocional, adorar contigo, caminhar com seus líderes, estar envolvido num ambiente que te impulsiona. Por quê? Porque o ambiente que você está andando, ele é muito maior do que o ambiente que você se expõe, entendeu? Então, tipo assim, você tem que saber exatamente quem vai te influenciar e quem você vai influenciar. Eu creio que na fase da adolescência é muito importante você ter a questão das amizades. Eu falo isso porque, claro que tem a vida devocional, tem tudo isso que é extremamente importante, mas creio que para o adolescente o maior desafio é ele conseguir permanecer dentro de um ambiente e se submeter a esse ambiente, porque às vezes não é fácil, e entender que isso aqui é o que vai impulsionar ele a ele conseguir exercer o ministério dele. Eu falo com experiência própria para finalizar esse ponto. Eu lembro que antes de 2018, as minhas amizades não eram muito ligadas ali ao pessoal da escola. Então eu tinha um certo bloqueio de falar que eu era cristão. Apesar que eu falava, né? Convia, falava e não negava, assim. Mas eu era aquele cara, assim, que estava mais contaminado. Tipo assim, ouvia, xingava também, de vez em quando. Tava ali envolvido num ambiente e fazia parte daquele ambiente e eu me deixava ser influenciado por aquilo. Depois que eu me batizei, eu comecei a procurar pessoas que me aproximassem de Jesus. Eu comecei a me envolver com palavras que me impulsionassem, me dessem uma estrutura. Eu comecei a buscar aprender os princípios, quais os posicionamentos que eu preciso ter em determinada área, quais são os posicionamentos que eu preciso ter em determinados lugares. E aí foi isso que me facilitou eu ter uma leveza na caminhada. E o Espírito Santo vai abençoando, vai sendo muito mais fácil lidar com os amigos, vai sendo muito mais fácil lidando com as objeções e lidando com as opiniões. Isso aí, ainda mais num mundo em que a influência não está só aqui no mundo real, mas também no mundo virtual, né? A galera tem como influência, como dizer, ídolos, tá na internet. Então, muito cuidado com aquilo que a gente está vendo e ouvindo na adolescência, né? Gastar a adolescência, como você falou, algo muito interessante, armazenando aquilo que é de bom, né? É o tempo de armazenar, sabe? É o tempo da gente guardar e aprender para derramar na hora certa. Cara, que incrível, que chave incrível. É isso aí. Tem mais alguma coisa para falar, Lu? Só para finalizar, eu creio que a missão ela não tem a ver com lugar, tem a ver com uma responsabilidade, como eu falei. E se você tem vontade de ser uma resposta de Deus onde você estiver,
busque o Senhor com todo o seu coração, coloque Ele em primeiro lugar. Busque tudo aquilo que esteja ligado ao reino. Busca isso. Suas amizades, busca as amizades que te procuram, que te levam até o reino. Seus sonhos, tenha sonhos que te aproximem do propósito de Deus. Tudo aquilo que te faça aproximar de Deus, busca. Que isso aí vai impulsionar não só a vida de um adolescente, mas de qualquer cristão. E isso é ser missionário, é entender a responsabilidade e exercê-la, botar em prática. É isso aí. Deus, que calor. Ficar do lado do ventilador aqui, assim, ó. Calor, meu parceiro. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês gostaram desse vídeo? Um vídeo bem diferente, né? Estilo podcast, uma entrevistazinha aí com o Lucas. Quero aqui agradecer o Lucas, né, por esse vídeo, pela disponibilidade. Esse vídeo a gente gravou já tem um tempão, só que a gente teve muita dificuldade para conseguir mandar o vídeo. Ele tá na Inglaterra, eu tô aqui em Imperatriz. Mas graças a Deus deu certo, cara. Esse vídeo deu muito, sabe que é muito trabalho para editar, para conseguir o arquivo do vídeo, enfim. Então, valorize esse vídeo. Eu sei que pode ser um vídeo que não pegue tanto alcance assim, ser um vídeo um pouco diferente, o pessoal não é muito acostumado com esses vídeos mais longos. Mas se você chegou até aqui, acredito que é porque você gostou do vídeo, então clica no gostei, se inscreve no canal e principalmente divulga esse vídeo com alguém, cara. Compartilha essa mensagem, uma mensagem importante, uma mensagem que eu acredito que seja edificadora pra vida de vocês, assim como foi pra mim. E daí, se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui. Fala assim, eu quero mais vídeos assim, vídeos mais longos, estilo podcast, eu gosto de podcast, então comenta. Siga o Lucas nas redes sociais dele, ele também tá com um projeto de um podcast, tem canal no YouTube, tem Instagram, tá tudo aqui na descrição se quer acompanhar. Gostou do Lucas, um cara incrível, cheio de Deus. Ah, outra coisa, muito importante também, nossas redes sociais estão bombando lá, cheio de conteúdo novo, nosso Instagram, nosso TikTok. Se você não nos segue lá, você tá perdendo. Aqui no YouTube a gente posta com menos frequência, mas lá no Instagram a gente tá mais presente, então corre pra lá. Tamo junto, é nóis, amo vocês, valeu!